tivemos também o jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, jogo muito aguardado. O Flamengo foi com uma enorme vantagem. E veja, né, Túlio, a gente falou sobre isso no pós-jogo de ida. O Flamengo construiu uma vantagem que nesse nível de futebol, nesse nível de competitividade, é uma vantagem muito grande. E foi a vantagem que classificou o Flamengo. Porque se no Maracanã nós tivemos um time que... Maneira de falar, né? Porque o técnico não chega e fala, ó, não vamos jogar. Mas na maneira de se falar no futebol, um não jogou no jogo de ida, que foi o Palmeiras, e o outro não jogou no jogo da volta, que foi o Flamengo. A diferença foi o saldo de gols, que o Flamengo construiu com eficiência lá e poderia até ter sido mais. E ontem, o Palmeiras tranquilamente poderia ter feito também os 2 gols e, na circunstância do futebol, isso não aconteceu. O Palmeiras ontem fez uma grande partida. O Palmeiras ontem, eu acho que já estava difícil a classificação, né? A gente sabe que a vantagem era muito grande e não é qualquer adversário, né? É o Flamengo. Mas o Palmeiras, pelo que estava ali acontecendo no momento, né? Aquele momento que o próprio Abel falou, né? É um mau momento da equipe. O Palmeiras ontem deu uma respirada, eu acho. Acho que ficou uma sensação, apesar da eliminação, ficou uma sensação melhor pro torcedor do Palmeiras. Porque ontem o Palmeiras poderia ter sido eliminado. Se tivesse jogado que nem o jogo da ida, hoje seria um ambiente completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, ontem o Palmeiras fez uma grande partida e teve chance. Teve chance. E aí, no futebol, cara, é assim mesmo. Um jogou num jogo, outro jogou no outro jogo. Esse conseguiu construir a diferença, esse não conseguiu reagir. Flamengo bem classificado para a próxima fase pelo que fez no jogo da ida. Agora, ontem, eu vi muito comentário de torcedor do Flamengo irritado com o Tite, porque ele faz uma mudança ali, ele coloca o Davi Luiz no intervalo e tal, e é um time que descansou alguns jogadores, né? Vários jogadores no final de semana. Já vou falar sobre os lances, tá? Já vou falar. O que você achou do jogo, Tulhão? André, o Palmeiras fez um bom jogo, poderia ter conseguido levar a partida para os pênaltis, sim. O Flamengo teve mais sorte que juízo, né? O Flamengo cometeu o mesmo erro que o Palmeiras cometeu no Maracanã. O Flamengo jogou mais do que o Palmeiras jogou no Rio, tá? Mas não foi aquela coisa também que, nossa, o Flamengo fez um grande... Não foi isso. 2 jogos muito ruins dos visitantes, cara. E aí aqui a minha crítica fica ao Abel e ao Tite, que abriram mão de ser mais agressivos. Não abriram mão de jogar fora de casa, mas eles abriram mão de ser mais agressivos fora de casa. E são 2 times que têm condição de fazer isso, de incomodar o seu adversário. Eu acho que tanto o Abel quanto o Tite tivessem adotado uma estratégia um pouquinho mais ousada fora de casa, poderiam ter tido melhores resultados. É porque é fácil chegar agora e falar que a estratégia do Tite deu certo porque o Flamengo classificou. Só que, cara, ele correu um risco ali que, na minha visão, não precisava correr. O Flamengo jogou mal, o Palmeiras fez um grande jogo, isso dificulta? Sim, dificulta, é claro. Tem sempre um adversário do outro lado. Mas eu acho que o Tite, assim como o Abel foi mal na ida, o Tite foi mal na volta. A diferença é que o Flamengo foi mais eficiente, foi muito mais incisivo na primeira partida. Sobre os lances, a gente vai falar na sequência, os lances polêmicos, né? Eles mostram um pouco do que eu tô falando no sentido de que o Flamengo não foi tão inoperante ofensivamente como foi o Palmeiras lá no Maracanã, né? Só que a minha crítica fica nesse sentido, aos 2 técnicos que poderiam ter feito mais nesse confronto. Então, eu só acho que nessa de culpar os 2 treinadores pelo comportamento dos seus clubes fora, eu acho que o Abel é muito mais culpável do que o Tite. Porque o Tite tinha a vantagem. O Tite veio para o jogo com uma vantagem enorme. O Tite jogou, e atenção, torcedor do Flamengo, caso você ainda não saiba, isso vai acontecer muito. Regulamento debaixo do braço, futebol muitas vezes burocrático, de os externos muito abertos para abrir, muito detalhezinho, e não aquele jogo que muita gente gosta mais, de um jogo mais solto e tal. Isso vai acontecer. Não esperem o Flamengo Jorge Jesus na mão do Tite. Não vai ser. Então, assim, eu acho que
o Abel, ele foi muito mal no jogo de ida. Ele claramente teve medo lá, teve medo. E o Tite pode até ter tido um receio, mas ele tinha o regulamento debaixo do braço. Então, e foi esse regulamento. E aí acho muito interessante essa pergunta. Eu até vi que tem um corte da TNT Esportes do Prorrogação de ontem, que eu não vi, que é assim, a estratégia deu certo? Eu acho essa é conceitualmente uma pergunta bem interessante. Porque, assim, no meu entendimento, deu. O time avançou. Só que, no meu entendimento, não deu certo porque você correu um risco que você certamente não queria. Por isso que eu discordo de você, cara. Eu entendo o seu ponto, que tinha vantagem e tudo mais. Só que, no meu entendimento, com o time que o Flamengo tem, se ele tivesse tido outra postura, outra estratégia, ele não teria corrido o risco que correu, entendeu? A gente poderia hoje estar aqui debatendo de um Flamengo eliminado. Tudo bem, mas então... A conta seria do Tite. Mas aí é a questão conceitual da pergunta, que é o que está em debate. Deu certo? Deu porque classificou. Sim. Quando ele pensa nessa estratégia, ele sabe que ele vai correr riscos. Quando ele pensa nessa estratégia, ele não está pensando assim, eu vou lá, eu vou jogar com o regulamento debaixo do braço e vai ser tranquilo. Não. A estratégia é, eu vou jogar com o regulamento debaixo do braço, eu provavelmente vou correr riscos, mas eu acho que vale a pena. E deu certo, porque classificou. Deu certo. Mas é que aqui a minha opinião é na pegada da seguinte coisa, André. Eu acho que se ele tivesse optado por outra estratégia, ele correria menos riscos, entendeu? Essa é a minha avaliação. Peraí. O que ele fez deu certo, mas se ele tivesse feito outra coisa, eu acho que ele teria corrido menos riscos. Ó. Então a pergunta... Não, eu tô falando em cima da pergunta. A estratégia deu certo? Eu falei que sim, desde o início. Deu certo. Eu sei, então. Mas aí a pergunta passa a ser outra, né? A estratégia foi a melhor? Aí é uma outra história. Então. E aí eu discordo do Tite, que eu acho que não foi. Cara, o Tite vai ser assim em vários momentos. Vários momentos. Eu também acho que o Flamengo tem mais qualidade e poderia jogar mais. Agora, ele conseguiu a classificação. Então... Mas aí, André, assim, perfeito, tranquilo, conseguiu. Mas é o mesmo alerta que eu fiz quando a gente estava falando da classificação do Vasco. São times com condições completamente diferentes, tá? O Vasco e o Flamengo, completamente diferentes. Só que eu fiz o alerta, né? Eu falei, enquanto vascaíno, eu fico preocupado porque o time classificou da maneira que classificou, né? Tipo, classificou, conseguiu passar, mas jogando muito mal de novo. Então, pode ser que isso, no futuro, a gente pague a conta. O Tite optou por essa estratégia e dessa vez deu certo. Não sei se usando esse tipo de artifício vai dar certo sempre. Eu acho que tem maneiras melhores de você garantir sua classificação quando você tem um time que é muito bom, cara. Eu acho que quando você só se defende, você chama demais o adversário. O Palmeiras fez um grande jogo, mas em partes, porque foi ajudado pela postura do Flamengo também. Leão, o futebol é maravilhoso por essas coisas, porque se vai pra cima, ia ter hoje muita gente falando, por que não jogar com o regulamento debaixo do braço? E assim é o futebol. Vamos falar sobre os lances? Vamos lá. São 2 pênaltis não reclamados pelo Flamengo, tá? O primeiro é um pênalti, um suposto pênalti em cima do Gerson, certo? Que não é marcado no campo e o VAR não chama. Pra mim, que sou um defensor do VAR não intervencionista, pra mim tá correto. Pra mim, eu não vejo uma característica de pênalti nesse lance. Não vejo. Eu vejo o Gerson deixando o pé, inclusive. Vai ter ali a batida do pé. Ele já deixa a perna um pouquinho mais esticada, inclusive. O pé de trás mais esticado para poder, enfim. Se é marcado no campo, eu não teria do que reclamar. Pro VAR chamar e falar que não... Eu acho que a marcação de campo, nesse caso, ela... Pra mim tá ok. Quer discordar? Não, desse lance aí não tenho nada a pontuar, não. Acho que é por aí. Segundo lance, que é um toque na mão do Murilo. Isso aí, pra mim, é pênalti claro.
Pra mim é pênalti claro. Eu sei que tem gente, inclusive, reclamando que... Ah, mas o Pedro empurra o Murilo. Não, gente. Ali é braço dos dois medindo distância. Não é fazendo falta. Ali é braço de medindo distância. Vi muita gente falando... Ah, mas ele tá de costas. Cara... ele tá de costas, mas acontece que ele tá com o braço ocupando um espaço completamente antinatural no meu entendimento. Então, pra mim, é um pênalti claro. E esse aí é um pênalti que, se ele não é visto em campo, o VAR deveria chamar. Pra mim, esse aí é o erro mais claro da partida. Pra mim, é pênalti. Algo a acrescentar? Não. O que eu acrescento teve uma reclamação também do Palmeiras, né? Da questão lá do frame, no lance do gol anulado, que também, não sei se você chegou a ver. Não, vamos chegar lá, Não, lá. beleza. Mas em relação aos lances aí de pênalti, eu tô contigo. Eu acho que o pênalti em cima, o lance em cima do Gerson, se deveria permanecer a marcação do campo, aí o VAR deveria ter entrado. Dessa vez tô 100% alinhado. Antes da gente passar para o último jogo, ficou faltando um lance do Palmeiras e Flamengo, que foi o impedimento marcado no gol do Flaco Lopes. E assim, é só para registrar mesmo, só para a galera não achar que... E a gente esqueceu, passou batido, a gente acabou... Gente, é um daqueles lances que ou você confia lá na tecnologia ou não. Agora, a qualidade é muito ruim, né? A qualidade é muito ruim. Você garante que tá traçado no lugar certinho, que... Não tem como, porque com a qualidade, cara, que tem com essa tecnologia obsoleta do nosso VAR, que é no nosso continente inteiro, né? É nas competições da Conmebol e tal, você não tem como atestar. Não tem. Não tem. Tem que confiar e fazer o quê?